Fala, minha rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui do canal, dessa vez pra gente falar de Leonardo Jardim no Flamengo, né? A demissão aí, falar um pouquinho mais da demissão do Felipe Luiz, né? A gente já falou bastante, mas a gente bate mais nessa tecla mais um pouquinho. E também falar de Renato Gaúcho no Vasco, ele que foi anunciado e já teve até a sua coletiva de imprensa. Vamos falar disso no vídeo de hoje, beleza? Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do meu canal no YouTube, beleza? Muito importante que você se inscreva no canal, cara, para ajudar o meu canal a impulsionar o meu canal e valorizar o meu trabalho, beleza? É muito importante que você faça isso para me ajudar. Valeu? Outro recado também é para você me seguir nas redes sociais, tem o Instagram, o TikTok e o X também, tô sendo bastante ativo lá, então, poxa, dá essa força, me segue lá nas redes sociais, que é muito importante para mim, beleza? Bom, cara, vamos começar esse vídeo logo, vamos falar de Leonardo Jardim no Flamengo. Cara, quais são as principais diferenças, né, entre ele e o Felipe Luiz? E, cara, diferente, por exemplo, do Felipe Luiz, né, o Leonardo Jardim, ele tem um estilo um pouco mais de propor jogo, de ser mais vertical do que o Felipe Luiz. Né? A gente vai falar disso mais para frente, mas falando um pouco do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz ele tinha uma característica muito interessante e o que fez ele ser tão, como é que eu posso dizer, aclamado assim, né, pelo pessoal que analisa taticamente, enfim, justamente por ele ser um cara que ele conseguiu extrair o melhor futebol do Flamengo, né, do elenco do Flamengo. Então, por exemplo, quando um cara vem para o clube, ele geralmente ele traz a sua identidade. E não, ele foi um cara que se adaptou, ou melhor, adaptou o seu estilo de jogo ao elenco que ele tinha. E, obviamente, o elenco do Flamengo é um dos melhores que tem no Brasil, se não o melhor disparado. Beleza? E isso foi muito interessante, porque ele viu que se ele for intenso, diferente, por exemplo, do que ele foi na base do Flamengo, analisando alguns jogos que ele fez, principalmente aquela final, não vou lembrar qual o adversário, mas aquela final do Mundial que ele ganha, acho que foi do Ajax, pode ser? Enfim, ele ganha aquela final na base do Flamengo, e foi aí que ele, né, pô, já começou a ser aclamado, começou a ver com bons olhos, né, o Flamengo ver com bons olhos ele. Enfim, naquela final, por exemplo, o time do Flamengo, analisando o jogo, era um time muito mais vertical, muito mais direto, que propunha mais jogo. Diferente, por exemplo, do quando ele foi para o profissional. Ele se adaptou, ele viu as peças que ele tinha e, por exemplo, o Arrascaeta, Pedro, entre outros jogadores, são jogadores que não são muito físicos, são jogadores muito técnicos, mas físicos não é o forte, não é o forte desses jogadores. E ele foi lá e adaptou o seu estilo de jogo. A grande diferença dele para o Leonardo Jardim, que está chegando agora, é justamente essa. Porque eles são diferentes, mas eles têm elementos parecidos. Principalmente a pressão pós-perda, a superioridade numérica pelas laterais. Então, isso é uma característica que o Leonardo Jardim já tinha no Cruzeiro, no Al-Ain, no Mônaco, enfim. Isso são características que eles têm muito parecidas, tá? Nos clubes que eles passaram, né? Então, por exemplo, um time que tem uma intensidade maior, principalmente quando perde a bola, tá? Quando o Flamengo perdia a bola, o time do Felipe Luiz ia muito para cima, pressionava, era mais intenso nesse sentido, tá? Agora, o Leonardo Jardim, diferente disso, ele é um cara que é intenso, que ele faz essa marcação pós-perda, mas logo que o jogo, por exemplo, está com a posse de bola no adversário, o Leonardo Jardim não faz aquela pressão com linha alta, né, subindo seus jogadores, ele geralmente se defende num 4-4-2. Quando o time adversário cadencia mais o jogo, ele fica a postos já para se preparando para um contra-ataque, para uma jogada mais vertical, mais rápida. Essa é a grande diferença, por exemplo, do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz é o contrário disso. Né? Ele gostava mais de cadenciar o jogo, de ter mais posse de bola, diferente do Leonardo Jardim. Então, essa é a grande diferença entre os dois técnicos. Tá? Isso pode ser ruim para o Flamengo? Não sei, a gente vai ver a longo prazo, mas a curto prazo isso pode ser ótimo, ok? Agora, a longo prazo, por que eu digo a longo prazo? Porque jogadores, por exemplo, como eu já citei, Arrascaeta, Pedro, enfim, posso citar alguns outros aqui, que não são tão físicos, né? Por exemplo, quando o Flamengo enfrenta times mais físicos, ele tem justamente essa dificuldade no meio-campo, com o Arrascaeta, por exemplo, quando a gente viu o Flamengo enfrentando o Bayern de Munique, vários jogadores se destacaram. Pô, o Gerson jogou muito bem, o próprio Pulgar, apesar do gol contra que ele faz, ele joga bem. Enfim, outros jogadores também, o Wesley joga muito bem naquele jogo. Enfim, outros jogadores conseguem jogar bem. Agora, jogadores que são físicos, né, que tem essa característica.
Agora, jogadores que são mais técnicos e que não têm esse físico, eles não conseguem se destacar, como foi o caso da Arrascaeta. O Arrascaeta vai muito mal naquele jogo, por sinal. Tá? Enfim, só trazendo um exemplo aqui para vocês. Isso quer dizer que vai dar ruim, o Arrascaeta não vai jogar nada com o Leonardo Jardim? Claro que não. Tá? Isso quer dizer que pode ser que ele tenha dificuldade de se adaptar a esse estilo de jogo do Leonardo Jardim. Principalmente os técnicos atuais não são adaptativos, tá? Principalmente técnico europeu e português, tá? Principalmente, ele tem um estilo de jogo próprio e o elenco tem que se adaptar ao seu estilo de jogo, tá? Então, essa é uma característica de técnicos europeus no geral, tá? Não é só o Leonardo Jardim, não é só o Filipe Luís, por exemplo, que ele foi muito moldado no futebol europeu, então a gente pode dizer que é um treinador, entre aspas, europeu, não é, né? Mas, enfim, tem um estilo de jogo muito parecido com técnicos lá de fora, que faz com que o seu elenco se adapte ao seu estilo de jogo, e não o contrário, tá bom? Mas, enfim, como eu falei, pode ser muito bom a curto prazo. Pode ser que a gente chegue no primeiro turno, no final do primeiro turno, o Flamengo seja líder, isolado, futebol muito bem jogado. Agora, no segundo turno, óbvio que a profundidade do elenco do Flamengo pode ajudar muito, né? Porque o elenco do Flamengo é o mais profundo, vamos dizer assim. É o melhor elenco que tem no Brasil atualmente. Agora, é diferente disso, do Filipe Luís, que é um time que cadencia mais, que consegue mais constância, na minha visão. Eu acho que o Leonardo Jardim vai ter dificuldade de conseguir essa constância, tá? Eu acho que essa é a principal dificuldade que o Leonardo Jardim vai ter no comando técnico do Flamengo, beleza? Bom, fechado o assunto do Leonardo Jardim do Flamengo, um pouquinho mais rápido só para a gente seguir para o próximo assunto, que é o Renato Gaúcho no Vasco, cara. O Renato Gaúcho foi anunciado no dia de ontem, né, na quarta-feira, e já teve até a sua entrevista coletiva, né, de apresentação. Aliás, se eu não me engano, já até fez o seu primeiro treino, né, na equipe do Vasco, assim como o Leonardo Jardim, tá? Bom, o Renato Gaúcho, cara, o que eu achei dessa contratação? Primeiro falando de achismo de opinião. Cara, eu achei que foi extremamente importante a contratação do Leonardo Jardim para a equipe do Vasco. Porque se você analisar o que o Vasco mais precisava, o que esse Vasco precisava em 2026, era justamente de um cara que tinha uma gestão de grupo muito forte. E que tem esse cara, e se tem um cara, na verdade, que tem isso como sua principal característica, é o Renato Gaúcho, tá? Agora, se você me falar, pô, isso é o que o Vasco precisa a longo prazo? Não, tá? O Renato Gaúcho não é um treinador de longo prazo, na minha visão, tá? Na minha opinião. Isso quer dizer que ele seja um treinador ruim? Claro que não. Eu acho o Renato Gaúcho bom treinador, tá? Eu acho, realmente, a minha opinião é que o Renato Gaúcho seja um bom treinador. Agora, diferente, por exemplo, dos últimos treinadores do Vasco, como o Diniz, como o Carille, que foram contratações em que foram mais pensadas a longo prazo, digamos assim, né? Apesar do Carille não ter ficado muito tempo na equipe, foi uma contratação pensando a longo prazo. E o Diniz foi a mesma coisa, né? O Diniz ficou muito tempo, né? Acho que 8 a 10 meses, não vou lembrar o número certo agora, no cargo do Vasco. Isso são contratações que foram pensadas, pô, vamos manter esse cara até, enfim, né, a longo prazo mesmo, com como é que eu posso dizer, o presidente, né, o Pedrinho, dando essa moral mesmo de, pô, eu escolhi esse cara. Diferente disso, diferente deles, o Renato Gaúcho é um cara mais um escudo para a diretoria e para os jogadores também. É um técnico que tem essa característica, que é grande, principalmente na imprensa, que ataca jornalista, enfim, que a gente sabe que tem essa característica, tem essa personalidade, o Renato Gaúcho. Não é atacar o jornalista, acho que eu usei o termo errado, mas justamente se defender e trazer as críticas para ele, individualizar as críticas que são feitas dentro de campo, geralmente, quando os jornalistas, enfim, outras pessoas atacam jogadores, no caso, futebolisticamente falando, tá? Pelo amor de Deus. Os jogadores dentro de campo, né? Criticam os jogadores dentro de campo, ele traz essas críticas para ele, tá? É um técnico que faz muito isso, que tem essa característica justamente de ser um escudo, tanto para a diretoria quanto para os jogadores dentro de campo. A gente viu isso já no Flamengo, né? Naquele Flamengo de 2021, vimos muito isso no Grêmio e no Fluminense também. Então é um técnico que tem essa característica. Isso é ótimo para o momento do Vasco, ok? Agora, como a gente estava falando sobre isso de adaptação, né, lá do Leonardo Jardim e do Filipe Luís, o Renato Gaúcho, diferente, por exemplo, deles, que eu estava citando, é um cara que se adapta ao elenco, tá? Aos elencos que ele trabalha. A gente viu isso
como eu falei, a gente viu isso no Grêmio, a gente viu isso no Flamengo, a gente viu isso no Fluminense. Por que eu digo que ele se adapta ao elenco dele? Por exemplo, o estilo de jogo que ele traz no Grêmio, no Flamengo, no Fluminense, são estilos de jogo diferentes. Por quê? O Renato Gaúcho já teve times em que ele era um time mais vertical, era um time que atacava muito, né, que pressionava bastante, mas também já teve times como, por exemplo, aquele Grêmio, o Fluminense do ano passado, que era um time que se fechava mais e saía no contra-ataque. Tá? O Flamengo foi um pouco assim durante um tempo, depois ele muda o estilo de jogo dele, né, no final de 2021. Mas, enfim, é um treinador que ele se adapta muito ao elenco que ele tem. Ele analisa as peças e olha, pô, a gente vai jogar assim. Por exemplo, naquele Grêmio de 2017, né, não a segunda passagem dele, o Grêmio de 2017, que ganhou a Libertadores, né, que foi, pô, jogou pra caramba. Aquele Grêmio, ele tinha uma proposta defensiva, de solidez defensiva muito forte. Obviamente que, diferente daquele Grêmio e do Vasco de agora, você tem uma grande diferença, né? Porque o Renato Gaúcho, ele tem uma característica de ser um time que ele... ser um treinador que traz uma solidez, ou melhor, ele consegue mudar a característica de uma defesa de um time. Então, em times como o próprio Grêmio, que eu falei, o Fluminense, o Flamengo, enfim, são times que tinham uma característica X de uma defesa que sofria gols, enfim. Não o Flamengo, tá? Mas os outros times no geral, que sofria muitos gols, enfim. E aí ele vai lá e muda isso. Ele consegue trazer uma solidez, tá? Obviamente isso está diretamente relacionado com as peças que ele tinha, tá? No Grêmio ele tinha Kahneman e Jeromel, e no Fluminense ele tinha o Ignacio jogando muita bola e o Thiago Silva, que não precisa nem falar nada. Agora no Vasco é totalmente diferente, porque ele tem o Robert Renan e o Cuesta. Não criticando o Robert Renan e o Cuesta, porque eu acho que são bons jogadores. Mas comparados a Thiago Silva, a Jeromel e Kahneman, pô, acho que não tem a menor comparação, beleza? Aquele Jeromel e aquele Kahneman, tá? Não é o de agora, o Kahneman de agora. Mas enfim, voltando a falar do elenco do Vasco, eu acho que ele pode ser extremamente essencial mesmo era essencial um treinador como o Renato Gaúcho para a equipe do Vasco hoje. Por quê? O principal defeito do Diniz era justamente o ser um líder no vestiário, ser um líder dentro de campo, não, né? Mas, enfim, ser o líder que o Vasco precisava, o Diniz não era. E o cara que, pô, dentro de campo, que poderia ser esse cara, ser um líder, era o Coutinho. E não foi. A gente sabe que aconteceu tudo com o Coutinho, beleza. E não foi que aconteceu. Então o Vasco sofreu muito com a ausência de uma liderança, de um cara que, pô, puxava a responsabilidade para si, etc. O Renato Gaúcho, ele tem essa característica nos últimos times que ele passou. Isso quer dizer que ele vai fazer a mesma coisa no Vasco? Não, mas ele tem essa característica. Outra característica de personalidade mesmo dele é justamente reatar bons momentos de jogadores que estavam em maus momentos. Por exemplo, a gente pode citar o Luan, que a gente não precisa nem falar nada do Luan no Grêmio, o que ele fez. Outros jogadores, o próprio Arrascaeta de 2021 estava jogando muito mal, vocês vão lembrar daquele Arrascaeta de Domenech Torrent, etc. Ele estava jogando muito mal mesmo, estava sendo crucificado pela torcida até. Não crucificado, acho que foi o termo errado, mas criticado, né? Muito criticado. E aí ele, pô, reata o bom momento do Arrascaeta, levando o time à final da Libertadores, enfim. E outros jogadores também, tá? Ao longo do tempo. O próprio Freitas, no Fluminense, joga muita bola, tá? Naquele Super Mundial, tá? Mas, obviamente, não vou citar aqui os maus momentos do jogador depois disso. Agora, no Vasco, você tem jogadores assim. Acho que é de conhecimento geral que o Vasco tem muitos jogadores em maus momentos. Por exemplo, o David. Aliás, o David eu acho que pode ser um jogador muito útil ao Vasco, tá? Ele sempre foi muito criticado pela torcida, principalmente no ano passado e agora no início do ano também, mas eu acho sim que ele é um jogador útil, como ele foi, por exemplo, na semifinal contra o Fluminense agora do Carioca. O Brenner é um cara que o Renato Gaúcho pode sim impulsionar ele, tá? Eu acho que ele tem uma característica muito interessante no estilo de jogo do Renato, tá? Eu acho que ele pode sim impulsionar o Brenner, é um cara que, pô, consegue muito fazer isso, então o Brenner pode ser esse cara,
tá? Outros, por exemplo, o Hugo Moura, o próprio David que eu falei, enfim, entre outros jogadores que estão sendo muito criticados agora, mas que ele pode sim impulsionar uma boa fase do jogador. Ele tem essa característica intrínseca nele, beleza? Bom, rapaziada, falamos um pouquinho de Leonardo Jardim no Flamengo, falamos de Renato Gaúcho, e agora, por favor, é o momento de você deixar o seu like, cara. Se você tá aqui até agora, pô, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, cara, que é muito importante para mim, para valorizar o meu trabalho. Valeu? Não esquece de me seguir nas redes sociais, que é muito importante para mim. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis!